Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Somos nada, Deus é tudo. Pai, te amamos. Continua a divina vontade, olhando em nossos olhos, escutando em nossos ouvidos, falando em nossas bocas, respirando em nossos respiros, circulando em nosso sangue, palpitando em nossos corações, amando e perdoando em nós, movendo em nossos movimentos, sofrendo em nossos sofrimentos, e nossas almas unidas à tua vontade, sejam os crucifixos viventes e imolados para a glória do Pai, orando em nós. E depois oferece-te a ti mesmo esta oração como nossa, para satisfazer-te pelas orações de todos e para dar ao Pai a glória que deveriam dar todas as criaturas. Amém. Luísa, pequena filha da divina vontade, continua em nosso meio, vivendo e difundindo o reino da divina vontade. Amém. Vem, santos anjos, toca a fronte de quem lê os escritos da serva de Deus, Luísa Picarreta, para selar em suas frontes o Espírito Santo e assim infundir neles a luz para que possam compreender as verdades e o bem que estes escritos contêm. Luz da sabedoria eterna, nos revela o grande mistério de Deus Pai e do Filho, unidos em um só amor. Amém. Fiat, fiat, fiat. Volume 11, leitura 22 de janeiro de 1913, capítulo 43. A tríplice paixão de Jesus, aquela que lhe deu o amor, o perdão e os homens, a queda de Jesus na torrente do Cedron. Eu estava pensando na paixão do meu sempre amável Jesus, especialmente no que ele sofreu no jardim do Getsêmani. Eu estava imersa em Jesus e ele me disse: minha filha, a minha primeira paixão foi o amor, porque quando o homem peca, o primeiro passo que ele dá em direção ao mal é a falta de amor. Portanto, ao faltar o amor, ele precipita-se na culpa. Assim, o amor, para suprir em mim sua ausência nas criaturas, fez-me sofrer mais do que todos, quase me esmagou, mais do que sob uma prensa. Ele me deu tantas mortes, por quantas criaturas recebem a vida. O segundo passo que acontece na culpa é privar a glória de Deus e o Pai, para compensar a glória tirada pelas criaturas. Fez-me sofrer a paixão do pecado, ou seja, cada culpa me dava uma paixão especial. Se a paixão foi uma, a do pecado foram tantas paixões por quantas culpas serão cometidas até o fim do mundo. E assim, a glória do Pai foi restabelecida. O terceiro efeito produzido pela culpa é a fraqueza no homem. E por isso eu quis sofrer a paixão pelas mãos dos judeus, ou seja, a minha terceira paixão, para restaurar a força perdida do homem. Assim, com a paixão do amor, o amor foi restaurado e elevado ao seu justo nível com a paixão do pecado. A glória do Pai foi restabelecida e colocada com seu nível apropriado, com a paixão pelos judeus,
a força das criaturas foi equilibrada e restaurada. Tudo isso eu sofri no jardim do Getsêmani. A dor foi tão intensa e tão grande, as mortes que sofri, os espasmos atrozes, que eu teria realmente morrido se já tivesse chegado a hora em que a vontade do Pai determinava que eu morresse. Então, comecei a pensar quando meu amável Jesus foi lançado pelos inimigos na corrente do Cedron. O bendito Jesus se fazia ver que em um aspecto que causava compaixão, todo banhado com aquelas águas sujas, e me disse: minha filha, ao criar a alma, a envolvi com um manto de luz e de beleza. O pecado tira este manto de luz e de beleza e a cobre com um manto de trevas e de feiura, tornando-a repugnante e repulsiva. E eu, para tirar este manto tão imundo que o pecado põe na alma, permiti que os judeus me jogassem nesta torrente, onde permaneci como que envolto por dentro e por fora, porque estas águas pútridas entravam até em meus ouvidos, nas narinas e na boca, tanto assim que os judeus sentiram repulsa ao me tocar. Ah, quanto me custou o amor das criaturas, a ponto de me tornar repugnante para mim mesmo. Fiat. Fiat. Muito obrigado, Eliane. Nada. Então, vamos a reler juntos o capítulo, a leitura 11:45 em espanhol, 11:43 em português, a tríplice paixão de Jesus. Eu estava pensando na paixão do meu sempre amável Jesus, especialmente no que ele sofreu no jardim do Getsemani. Eu estava imersa em Jesus e ele me disse: Luísa meditava continuamente a paixão de Jesus e submergia-se nela. Neste capítulo, Jesus lhe ensinará que sua paixão foi tríplice, algo que não sabíamos. A primeira paixão foi o amor divino. Minha filha, a minha primeira paixão foi o amor. Porque quando o homem peca, o primeiro passo que ele dá em direção ao mal é a falta de amor. Portanto, ao faltar o amor, ele precipita-se na culpa. Assim, o amor, para suprir em mim sua ausência nas criaturas, fez-me sofrer mais do que todos. Quase me esmagou, mais do que sob prensa. Ele me deu tantas mortes por quantas criaturas recebem a vida. Forte, né? Uau! Porque o pecado é ofensa, falta de amor, ou seja, de doação a Deus, para alimentar o ego, o egoísmo pessoal, é preferir a vida humana em lugar da vida divina. O Catecismo 1849 ensina: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a recta consciência, é uma falha contra o verdadeiro amor para com Deus e para com
o próximo por causa de apego perverso a certos bens. 1850 diz: o pecado é uma ofensa a Deus. O pecado é contrário ao amor que Deus nos tem e afasta dele os nossos corações. Assim, o pecado é o amor de si próprio levado até o desprezo de Deus. Em o ato de pecar, genero uma dívida de amor divino. Jesus veio satisfazer a justiça divina essas dívidas, que lhe deu tantas mortes para cobrar tantas dívidas divinas e amor divino que lhe devíamos por cada ato que fizemos fora de sua vontade. Esta paixão provinha da divindade, que lhe apresentava um número exato de dívidas, que a humanidade de Jesus devia satisfazer. Adão, ao perder o dom da divina vontade, não podia fazer atos divinos, não podia dar vidas divinas e amor divino em cada ato, em cada ação, por mais que depois do pecado fez o bem, ficou devedor de dívidas divinas, ele e toda sua descendência. Jesus sofre a condenação que recaía sobre cada ato nosso desprovido de vida divina, por escolher em cada ato o querer humano em lugar do querer divino, e restabeleça o amor divino que devíamos dar em cada ato à divindade, de maneira tal, estando agora tudo reparado e refeito, podemos tomar os atos de amor divino que Jesus fez por cada um de nós e deixou suspensos para não gerar mais dívidas divinas. Pensamentos de amor, palavras de amor, batimentos de amor. Ao pecar, o homem falta ao amor divino. Deve ser reparado por Jesus, que consegue não só o perdão, mas o refaz. Jesus paga por cada acto que não foi feito por amor a Deus. Vive-o e refaz-o desde sua encarnação, que nos assume a todos. E começa a sofrer esta paixão concedida pelo amor divino, que sabe a quantidade de atos a reparar. Não pode omitir nenhum só, porque essa criatura não poderia ser restituída à sua origem. E começou em sua encarnação já, no ventre materno. A segunda paixão do pecado. O segundo passo que acontece na culpa é privar a glória de Deus. O Pai, para compensar a glória tirada pelas criaturas, fez-me sofrer a paixão do pecado. Ou seja, cada culpa me dava uma paixão especial por cada culpa nossa. Se a paixão foi uma, a do pecado, a paixão das 24 horas, a paixão do pecado foram tantas paixões por quantas culpas serão cometidas até o fim do mundo. E assim, a glória do Pai foi restabelecida. A segunda paixão foi a do pecado. Jesus sente defraudar a glória de Deus
em cada pecado nosso. Cada um de nossos pecados pessoais ao longo de nossa vida levou-lhe uma paixão, dor, ofensa especial, uma pena. Jesus a sofreu e deu ao Pai por nós a glória divina que devíamos dar-lhe nesse ato em que o ofendimos. Pensamentos impuros, ações impuras, por exemplo. Esta paixão do pecado também foi aplicada pela mesma divindade, que não pode omitir nenhuma pena e nenhum ato. O terceiro efeito, a terceira paixão, o terceiro efeito produzido pela culpa é a fraqueza no homem. Por isso, eu quis sofrer agora a paixão pelas mãos dos judeus. Ou seja, a minha terceira paixão, a paixão dos judeus, para restaurar a força perdida do homem. João 8:34. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Todo aquele que peca é escravo do seu pecado. O pecado enfraquece as forças do homem para vencer Satanás, o mundo e a carne e negar a si mesmo. Jesus quis sofrer a terceira paixão por parte dos judeus, seu povo escolhido, amado, para restituir-lhe o domínio perdido e dar-lhe o poder de sua santidade divina que vence toda tentação, não mais fraqueza. Ou seja, que Jesus recebeu a paixão por parte da divindade que queria o pagamento exato por cada dívida e também por parte dos homens, aos que devia restituir-lhes a santidade original, para que não sejam mais escravos dos seus vícios e baixas paixões, deixando-se seduzir pelas tentações do maligno. Assim, continua Jesus, com a paixão do amor, o amor foi restaurado e elevado a seu justo nível. Com a paixão do pecado, a glória do Pai foi restabelecida e colocada em seu nível apropriado. E com a paixão pelos judeus, a força das criaturas foi restaurada, restabelecida, equilibrada novamente. No Getsemani, Jesus pode nivelar o amor divino, dando por cada falta nossa de amor um ato de amor divino, e também restabelecer a glória da divindade por cada pecado de cada ser humano em toda a história humana, que havia defraudado, sofrendo Jesus a morte real que merecia cada criatura por cada pecado, e dando em nome de nós a glória que estávamos obrigados a dar ao Pai Celeste. Pois, ainda que a criatura fizesse atos bons, podia dar-lhe glória humana, mas não divina, querida por ele. Finalmente, sofrendo a paixão dos judeus, restabeleceu as debilitadas forças das criaturas humanas para resistir toda a tentação de pecar. Tudo isso eu sofri no jardim do Getsemani. A dor foi tão intensa e tão grande, as mortes que sofri, os espasmos atrozes, que eu teria realmente morrido se já tivesse chegado a hora em que a bondade do Pai determinava que eu morresse. Vemos que foi tríplice.
a paixão no Getsemani e continua na vida. Só por um milagre da onipotência da divina bondade, ele pode sofrer mortes e ressurreições contínuas e reais. E continua, Luísa. Então, comecei a pensar quando o meu amável Jesus foi lançado pelos inimigos no torrente de Cedron. O bendito Jesus se fazia ver em um aspecto que causava compaixão, todo banhado em aquelas águas sujas, e me disse: minha filha, ao criar a alma, a envolvi com um manto de luz e de beleza. O pecado tira esse manto de luz e de beleza e a cobre com um manto de trevas e de feiura, tornando-a repugnante e repulsiva. E eu, para tirar esse manto tão imundo que o pecado põe na alma, permiti que os judeus me jogassem nesta torrente, onde permaneci como que envolto por dentro e por fora, porque estas águas pútridas entravam até meus ouvidos, nas narinas e boca, tanto assim que os judeus sentiram repulsa ao me tocar. Ah, quanto me custou o amor das criaturas, ao ponto de me tornar repugnante para mim mesmo. No Novo Testamento se menciona o torrente do Cedron, canal do deságue, né? João 18:1. Tendo Jesus dito estas coisas, saiu com os seus discípulos para trás do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual entrou Jesus e seus discípulos. A novidade que nos chega pelos escritos de Luísa é que Jesus, durante sua paixão, foi lançado a estas águas pútridas, até tornar-se repugnante para si mesmo, por amor às almas, para reparar pelo manto de luz e de beleza que a alma se tira em cada ato que prefere o querer humano em lugar do querer divino, para se revestir de trevas e fealdade. Nós somos o torrente dentro de nós, um torrente de imundícias, sepulcros branqueados, o exterior branco, mas podridão dentro. Nas horas da paixão, da 1 às 2 da madrugada, Jesus cai no torrente Cedron e repara os sacrilégios. Oh vida da minha vida, poderá existir amor maior? Para tirar este manto de sujidade, tu permites que os inimigos te lancem nesta corrente e sofres tudo para reparar os sacrilégios e as friezas das almas que te recebem sacrilegamente e que te obrigam, mais que a corrente, a fazer-te entrar nos seus corações e a fazer-te sentir toda a náusea delas. Tu permites ainda que estas águas te penetrem até os ossos, tanto que os inimigos, temendo que ficasses afogado para te preservarem para maiores tormentos, tiram-te para fora, mas causas tanta repugnância que eles próprios sentem nojo em te tocar. Quanta dor para nosso Senhor, né? Então, devemos vestir de luz e beleza divina cada um de nossos atos, para que não seja um Cedron para Jesus. Agora vamos a continuar, Eliane, com a leitura 11:46.
5 de fevereiro de 1912. Obrigado. Sim. Tá aqui. Quem não faz a divina vontade não tem direito a nada e é um intruso e ladrão das coisas de Deus. Diferença entre a vontade divina e o amor. Esta manhã, meu sempre amável Jesus veio e me disse: minha filha, quem não faz minha vontade não tem razão de viver na terra e sua vida se torna sem finalidade, sem meio, sem fim. É propriamente como uma árvore que não sabe e não pode produzir nenhum fruto, ou ainda frutos venenosos que envenenam sempre mais a ele mesmo e envenenam a qualquer que imprudentemente os pudesse comer. Esta árvore não faz outra coisa que roubar o árduo trabalho do agricultor, que com fadiga e suores está a seu redor lavrando o solo. Assim é a alma que não faz a minha vontade. Está constantemente me roubando e os frutos que me faz se transformam em veneno. Essa maneira está mais ao meu redor só para roubar. Me rouba a obra da criação, a da redenção e a da santificação em relação a si mesma. Me rouba a luz do sol, o alimento que toma, o ar que respira, a água que lhe tira a sede, o fogo que a aquece, a terra que pisa. Porque tudo isto é de quem faz a minha vontade. Tudo que é meu é dele. Por outro lado, quem não faz a minha vontade não tem nenhum direito, e é por isso que me sinto constantemente roubado. Portanto, quem não faz a minha vontade deve ter-se como estrangeiro, nocivo e fraudulento. E por isso é necessário acorrentá-lo e jogá-lo nas prisões mais profundas. Dito isto, desapareceu como um relâmpago. Outro dia, ao vir-me, disse: minha filha, queres saber qual é a diferença entre minha vontade e o amor? Minha vontade é sol, o amor é fogo. Minha vontade, como sol, não tem necessidade de alimento. Nem cresce, nem decresce, na luz e no calor. Sempre, sempre igual a si mesma. Sempre puríssima sua luz. Por outro lado, o fogo que simboliza o amor tem necessidade de lenha para alimentar-se. E se falta lenha, pode até se extinguir. Cresce e decresce, segundo a lenha que se põe. Portanto, está sujeito à instabilidade e sua luz é sempre obscura, misturada com fumaça, especialmente se o amor não está regulado por minha vontade. Dito isto, desapareceu e ficou na mente uma luz na qual compreendia que a vontade de Deus para a alma é como um sol, porque as ações realizadas como se fossem desejadas por Deus formam uma só coisa, com a vontade divina. E assim se forma o sol. A lenha que mantém este sol são as ações humanas e todo o próprio ser unido à ação e ao ser divino, de forma que a alma se faz a lenha, fornecida pela vontade divina. E esta lenha não é como aquela que alimenta o amor. Não pode faltar, por isso este sol não tem necessidade de alimento. Nem cresce, nem decresce.
é sempre igual a si mesmo. É puríssima sua luz, porque participa em tudo. E o ser divino e a lenha divina nunca se acabam e não estão sujeitas à fumaça. Não explico mais porque acredito que o resto se compreende por si só, ou seja, o referente ao amor. Fiat. Fiat. A leitura 11:44 em português, né? Esta manhã, meu sempre amável Jesus veio e me disse: atenção, minha filha, quem não faz minha vontade não tem razão de viver na terra e sua vida se torna sem finalidade, sem meio e sem fim. Palavras muito fortes de Jesus. A criação tem como finalidade ser a habitação dos filhos do reino da divina vontade, que por sua vez são habitação e vida do próprio Jesus. Quem não vive na divina vontade usa os bens criados para si, contra si, não para Deus. Tudo foi criado para quem faz a vontade de Deus. Quem não faz, usurpa tudo o que foi criado. Faz usurpar. Deus cria tudo em união com Ele. Quando se sai, renuncia a todos os bens. Não deveria desfrutar de nada se não quiser estar com Deus. Não tem o direito de desfrutar de nada. É propriamente como uma árvore que não sabe e não pode produzir nenhum fruto, ou ainda frutos venenosos, que envenenam sempre mais a ele mesmo e envenenam a qualquer que prudentemente os pudesse comer. Esta árvore não faz outra coisa que roubar o árduo trabalho do agricultor, que com fadiga e suores está ao seu redor lavrando o solo, como a figueira estéril que Jesus amaldiçoa porque não dá frutos. Assim também estão os que não vivem em sua vontade, não produzem frutos divinos, que são os únicos que alimentam a divindade, senão frutos envenenados pelo querer humano, que roubam o sacrifício e o trabalho redentor do agricultor divino, pois Jesus nos redimiu para que vivêssemos em sua divina vontade, e não mais de nossa vontade humana. Assim, é a alma que não faz a minha vontade, está constantemente me roubando, constantemente. E os furtos que me faz se transformam em veneno. Dessa maneira, está ao meu redor só para me roubar. Me rouba a obra da criação, a da redenção, a da santificação em relação a si mesma. O Catecismo ensina, 2454, todo o processo de tomar e usar injustamente, sem justiça divina, dar a Deus, todo o processo de dar e usar injustamente um bem alheio é contrário ao 7º mandamento. Usamos a criação de Deus, a redenção, e muitas vezes a santificação, mas não para a glória de Deus, só para alimentar o ego, para fazer
dano na alma. Esta alma vive em Deus, mas não para Deus. Por isso lhe rouba a finalidade através da qual os bem criados são destinados para servir a Deus em sua alma. Lhe rouba também a finalidade da redenção, porque Jesus morreu para salvá-la do pecado e do querer humano, e ela continua no querer humano, e que possa novamente viver na divina vontade. Rouba-lhe a finalidade da santificação, que tem o objetivo de obter uma criatura à imagem e semelhança de Ele, vivendo só de divina vontade como Ele. A criatura fora da vontade de Deus não merece esses bens. Jesus morreu, pagou por esta alma, mas não toma esta vida divina. Inclusive fazendo atos bons que não sejam divinos, também é um furto. Não lhe retribui como Ele quer. Mas nós, na divina vontade, podemos corresponder a nome delas. E continua Jesus falando forte: me rouba a luz do sol, o alimento que toma, quem está fora da divina vontade, o ar que respira, me rouba, a água que lhe tira a sede, o fogo que a aquece, a terra que pisa, porque tudo isto é de quem faz a minha vontade. Tudo o que é meu é dele. Por outro lado, quem não faz a minha vontade não tem nenhum direito. E é por isso que me sinto constantemente roubado. E constantemente deve ser reparado ele. Conosco, vivendo vida contínua no Fiat. A alma que não vive na divina vontade não tem nenhum direito, porque todos os direitos são do divino querer. Se a criatura está em posse da divina vontade, ela tem o direito de que ela lhe forneça os bens criadores, redentores e santificadores em cada ato, para que este reino da santidade divina possa desenvolver em plenitude nela, e não somente de maneira intencional. Portanto, quem não faz a minha vontade deve ter-se como estrangeiro, nocivo e fraudulento, e por isso é necessário acorrentá-lo e jogá-lo nas prisões mais profundas. Que triste viver fora do reino da divina vontade por própria decisão. A criatura, em lugar de ser proprietária da vida divina, cidadã do reino dos céus, fica como estrangeiras, e cidadã do reino das trevas. Dito isto, desapareceu como um relâmpago. Outro dia, ao vir-me, disse: minha filha, queres saber? Agora temos outro tema. Qual é a diferença entre minha vontade e o amor? Minha vontade é o sol, e o amor é fogo. Minha vontade, como o sol, não tem necessidade de alimento, nem cresce, nem decresce na luz e no calor, sempre igual a si mesma, sempre puríssima sua luz. Por outro lado, o fogo, que simboliza o amor, tem necessidade de lenha para alimentar-se. E se falta a lenha, pode até se extinguir, cresce e decresce, segundo a lenha que se põe. Portanto, está sujeito à inestabilidade, e sua luz é sempre obscura.
misturada com fumaça, especialmente se o amor não está regulado por minha vontade. Sua vontade, ao contrário do amor, é sol pleno de luz, imutável, não cresce nem decresce, sempre igual a si mesmo. Assim a alma que vive na divina vontade não carece de nada. Com a vontade de Deus possui tudo, tem plena saciedade, não pede para ela, é imutável, não começa e deixa ou interrompe sua vida na divina vontade, é contínua, sacrificada, firme, sempre igual, com modos divinos, tanto que nos momentos gozosos como tristes, os momentos gloriosos como dolorosos, sempre igual. O amor humano é fogo, diferentemente do sol, é inestável, cresce ou decresce segundo a quantidade de lenha, sacrifício que se lhe coloque. E se não está purificado pela divina vontade, é escuro e produz fumaça de estima e satisfações próprias. Dito isto, desapareceu e me ficou na mente uma luz na qual compreendia que a vontade de Deus para a alma é como um sol, porque as ações realizadas como se fossem desejadas por Deus formam uma só coisa com a vontade divina. A lenha que mantém estes sons são as ações humanas e todo o próprio ser unido à ação e ao ser divino. Luísa compreende que a divina vontade é o sol para a alma, e as ações humanas unidas ao sol são lenha que não podem faltar. Como o ato se realiza na divina vontade, é um sol divino, no qual se coloca em ato o ato único, que é luz puríssima. Não cresce nem decresce, porque é pleno de vida divina. Este ato completo e cumprido abraça todos e tudo. A luz produz o calor. Primeiro é a luz e logo o calor, concluindo, né? O amor é filho da divina vontade. A vontade é o motor. A vontade se move e Deus se dá. Então, o amor é consequência do movimento da vontade. O calor requer um combustível, a divina vontade. Essa lenha são as ações humanas que encerram o querer divino. Parte da vontade humana unida à divina vontade, movendo-se continuamente, daí nasce o amor como consequência. Agora, a última leitura do volume 11 para este domingo. Sim. Fevereiro 19, 1913. Continuamos, senhor. A divina vontade é como ópio para a alma. A criatura não faz nada mais do que querer que Jesus faça tudo nela. Continuando meu estado habitual e tendo feito a Santa Comunhão, meu sempre amável Jesus me disse: minha filha, minha vontade é como ópio ao corpo. Para os pobres pacientes que devem passar por uma cirurgia, a amputação de uma perna, de um braço, eles são sedados com o ópio. Com isto não sentem a acuidade da dor, e depois, já despertos, encontram-se com o efeito da operação feita. E se não sofreram tanto, o mérito foi somente do ópio. Tal é minha vontade, o ópio da alma
que entorpece a inteligência, o amor próprio, a própria estima, tudo o que é humano, e não deixa penetrar até o fundo o desgosto, a calúnia, o sofrimento, um estado de angústia interna da alma, porque o ópio da minha vontade a tem como adormecida. Porém, com tudo isto, se alcança os mesmos efeitos e os mesmos méritos, e mais, até mesmo os supera como se tivessem sentido muito bem aquele sofrimento, mas com esta diferença, que o ópio para o corpo se compra e não se pode usar frequentemente, todos os dias, e se quisesse abusar, ficaria a pessoa entontecida, especialmente se é de constituição débil. Em troca, o ópio de minha vontade dou grátis, e se pode tomar em todos os momentos, e quanto mais frequentemente o tomar, tanto mais luz de razão adquire, e se é fraca, adquire a força divina. Depois disso, parecia que eu via várias pessoas ao meu redor, e eu disse a Jesus: quem são? E Jesus: são as que te confiei há algum tempo. As recomendo, vigia sobre elas, pois quero formar este laço de união entre elas e ti, para tê-las sempre em torno de mim. E indicou-me uma de modo especial. E eu: Jesus, esqueceste da minha miséria e insignificância e da minha extrema necessidade? O que farei? E Jesus: minha filha, tu não farás nada, como nunca fizeste. Eu falarei e farei em ti, e falarei por meio de tua boca. Basta que me deixes fazê-lo, tu, e que estejas disposta, e eu me prestarei a tudo. E mesmo que te mantenhas adormecida em minha vontade, quando for necessário, te despertarei e te farei falar a elas. Eu me deleitarei ainda mais em ti, ouvindo-te falar, seja na vigília ou no sono da minha vontade. Fiat. Fiat. Nesta leitura 11:45 em português, Jesus lhe disse: minha filha, minha vontade é como o ópio ao corpo. Para as pobres pacientes que devem passar por uma cirurgia, a amputação de uma perna, de um braço, eles são sedados com o ópio. Com isto não sentem a acuidade da dor e depois, já despertos, encontram-se com os efeitos da operação feita. Se não sofrem tanto, foi mérito somente do ópio. Jesus ensina com comparações como o ópio para os pacientes que têm efeitos de sedação, para que não sintam as dores da cirurgia, assim a divina vontade, com respeito à renúncia ao querer humano, ao desapego, vai sedá-la, adormecer a alma para que sinta só o divino. Tal é minha vontade, é ópio da alma, que entorpece a inteligência e amor próprio e a própria estima. Tudo o que é humano, tudo humano fica adormecido e não deixa penetrar até o fundo o desgosto, a calúnia, o sofrimento, um estado de angústia interna da alma, porque o ópio da minha vontade a tem como adormecida.
Que maravilha! Quando a alma está fundida na divina bondade, fazendo vida nela, não penetram os desgostos, angústias, calúnias, sofrimentos. Observa com indiferença e sempre paz imutável, sem que lhe provoquem irritação, preocupação, mas são atos que lhe permitem fazer a aquisição de graus de semelhança com Jesus ao repetir sua paixão em ato. O abandono no querer divino é anestésico para nossos sofrimentos e ópio para Jesus. Isaías 32, 18. E o meu povo habitará em morada de paz e em moradas bem seguras, a divina vontade, e em lugares quietos de descanso. Porém, com tudo isto, se alcança os mesmos efeitos e os mesmos méritos. E mais, ou até mesmo o supera, como se tivesse sentido muito bem aquele sofrimento, mas com esta diferença, que o ópio para o corpo se compra, custa, e não se pode usar frequentemente todos os dias. E se quisesse abusar, ficaria a pessoa entontecida, especialmente se é de constituição débil. Em troca, o ópio da minha vontade dou grátis e se pode tomar em todos os momentos, se deve tomar em todos os momentos. E quanto mais frequentemente o tomar, tanto mais luz de razão adquire, e se é fraca, adquire força divina. Não é a quantidade de sofrimento ou sacrifício que faz o ato meritório. A alma alcança os mesmos efeitos redentores do sofrimento de Jesus, embora estando fundida na divina vontade, fica como adormecida e sem dor. A diferença do ópio usado em medicina é que é caro e seu uso excessivo produz danos à alma. O ópio, efeito da fusão com a divina vontade, é gratuito. E a alma, quanto mais vida divina contínua faz no querer divino, mais luz e força divina adquire, mais bens. E Luísa continua. Depois parecia que eu via várias pessoas ao meu redor. E eu disse a Jesus: quem são? Jesus: são as que te confiei há algum tempo. As recomendo, vigia sobre elas, pois quero formar este laço de união entre elas e ti, para tê-las sempre em torno de mim. Podemos pensar nessas pessoas que Luísa vê ao seu redor, que somos todos nós, os filhos do reino, que em sua onividência Jesus os via fazendo vida em sua divina vontade e os confiava a Luísa para que vigie sobre nós, porque Jesus queria formar um laço de união de vida entre a cabeça da missão, Luísa, e todos nós, para que estejamos sempre fundidos nele. E indicou-me uma de modo especial. E eu: Jesus, esqueciste da minha miséria, insignificância, da minha extrema necessidade? O que farei? E Jesus: minha filha, tu não farás nada. Como nunca fizeste, eu farei em ti. E falarei por meio de tua boca. Basta que me deixes fazê-lo, tu, e que estejas disposta, e eu me prestarei a tudo, mesmo que te mantenhas adormecida em minha vontade. Quando for necessário, te despertarei e te farei falar a elas.
A alma deve permanecer abandonada, como adormecida na divina vontade, deixando fazer a Jesus e permanecendo disposta a não dar vida a seu querer. Reconhecendo o seu nada, Jesus se prestará a fazer tudo. Quando for necessário, Jesus a despertará em lugar de fazer ele, através dos atos de abandono de Luísa, repousará em seu seio e será ela quem fale, tome a parte obrante, mas sempre fundidos na divina vontade. Eles irão se virar. E eu me deleitarei ainda mais em ti, ouvindo-te falar, seja na vigília ou no sono da minha vontade. Jesus se deleitará escutando-a falar, seja que Luísa esteja na vigília ou em o sono, adormecida na divina vontade, em seu estado habitual ou fora dele. Assim se deleitará também de nós, seja que em um trabalho ou no repouso lhes estejamos dando vida à sua divina vontade. Para ele é o mesmo. Em ambos os atos está operando sua divina vontade. Fiat. Agora, a última leitura de hoje. Trocamos de volume. Pode ser? Pode Obrigado. ser. Oi, Ana. Por nada, boa noite. Boa noite. Continuamos então, Ana, querida. Sim. Então, é o capítulo 23, 16 de maio de 1899. A cruz purifica, se desprende da terra e une-se a Deus. Uma vida devota sem se despojar da própria vontade e ser dominada pela divina vontade é falsa. Jesus continuou por outros dias manifestando-se do mesmo modo, não querendo separar-se de mim. Parecia que aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Esta manhã derramou outro pouco de amargura da sua boca na minha, e depois disse-me: a cruz dispõe a alma à paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é potente, e quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, mas também dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas terrenas, e em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais, mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso a despreza. Quem pode dizer quantas coisas compreendi da cruz enquanto Jesus falava? O falar de Jesus não é como o nosso, que tanto se entende por quanto se diz, mas uma só palavra deixa uma luz imensa que, examinando-a bem, poderia fazer ocupar-se todo o dia em profundíssima meditação. É por isso que, se eu quisesse dizer tudo, me prolongaria demasiado e faltaria o tempo para o fazer. Depois de um pouco, Jesus voltou de novo, mas um pouco mais aflito. Eu rapidamente lhe perguntei a causa, e Jesus me fez ver muitas almas devotas e me disse: minha filha, o que olho em uma alma é o quanto se despoja da própria vontade. Então, minha vontade a investe, a diviniza e a faz toda minha. Olho um pouco para estas almas. Dizem-se devotas, enquanto as coisas vão à sua maneira. Basta então uma pequena coisa, uma confissão que não foi suficientemente longa. Se o confessor não as apraz, perdem logo a paz e chegam a não querer fazer mais nada. Isso diz que não é minha vontade que as domina, mas a delas.
Acredita, ó minha filha, que elas tomaram o caminho errado, porque quando vejo que realmente querem me amar, tenho tantos modos de poder dar a minha graça. Quão doloroso era ver Jesus sofrer por esse tipo de gente. Procurei compadecer-lhe por quanto pude e assim terminou. Fiat. Fiat, muito obrigado. 2:23. Jesus continuou por outros dias manifestando-se do mesmo modo, não querendo separar-se de mim. Parecia que aquele pouco de sofrimento que tinha derramado em mim o atraía tanto que não sabia estar sem mim. Esta manhã derramou outro pouco de amargura da sua boca na minha e depois me disse-me: a cruz dispõe a alma à paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é potente e quando entra em uma alma, tem a virtude de renovar a ferrugem, de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, mas também dá o tédio, o fastídio, o desprezo das coisas terrenas. Em troca lhe dá sabor, o agrado das coisas celestiais. Mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz. Por isso a despreza. Uau, quantas virtudes, que potente é a cruz. 1 de Coríntios 1:18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é poder de Deus. Quantas vezes desprezamos a virtude da cruz, porque não compreendemos as graças divinas que o coração misericordioso de Jesus nos oferece através dela para nos assemelhar a Ele. Nesta leitura ensina-nos que a cruz é escola de paciência divina, escola de unidade porque funde a alma com Deus e Deus com a alma, escola de desapego porque remove o gosto pelas coisas terrenas, outorgando fastídio ao mundano e terreno e gosto ao celestial. Através da cruz, Jesus purga nosso paladar, amarga os gostos humanos e acende o apetite do gosto divino. O Catecismo 550 ensina: pela cruz de Cristo será definitivamente estabelecido o reino de Deus. Deus reinou do madeiro da cruz. Este reino de Deus é interior, um reino de vida divina. Essa vida divina brota da crucifixão contínua e amorosa do querer humano. A cruz nos esvazia do humano e deixa reinar o querer divino. Quem pode dizer quantas coisas compreendi da cruz enquanto Jesus falava? O falar de Jesus não é como o nosso, que tanto se entende por quanto se diz, mas uma só palavra deixa uma luz imensa, que examinando-a bem, poderia fazer ocupar-se todo dia em profundíssima meditação. É por isso que, se eu quisesse dizer tudo, me prolongaria demasiado e faltaria o tempo para o fazer. Ao contrário da palavra humana, a palavra de Deus infunde a vida divina na alma, infunde a luz na inteligência. Por isso, em divina bondade, não há mestres humanos, porque só Deus pode infundir o dom da sua bondade obrante à alma disposta. Só Ele possui e pode dar. A palavra de Deus é infinita como Deus.
Quanto mais se medita, mais luz alimenta a alma com mais luz. Por isso Luísa podia passar o dia todo em recolhimento e meditação profunda, imersa em Jesus' palavra. Depois voltou de novo, mas um pouco mais aflito. Le perguntei a causa e Jesus me fez ver muitas almas devotas. E disse: minha filha, o que olho em uma alma é quanto se despoja da própria vontade. Então, minha vontade a investe, a diviniza e a faz toda minha. Jesus retorna aflito. Luísa lhe pergunta a causa e lhe aponta as almas devotas. Diz-lhe que todo o seu olhar está no despojamento da própria vontade, e essas almas estão cheias de si mesmas nas práticas da santidade que sua divina vontade não pode investir e divinizar, porque estão cheias. Para viver na divina vontade, a alma necessita reconhecer seu nada e não dar vida sequer um átomo ou sombra do querer humano. Olhe um pouco para estas almas, dizem-se devotas, enquanto as coisas vão à sua maneira. Basta então uma pequena coisa, uma confissão que não foi suficientemente longa. Se o confessor não as apraz, perdem logo a paz e chegam a não querer fazer nada mais. Isso diz que não é minha vontade que as domina, mas a delas. Estas almas se dizem devotas quando as coisas saem como elas querem, porque basta uma contradição da sua vontade humana para perder a paz, deixar as práticas de fé, abandonar Deus, sinal de que buscam a satisfação de seu gosto espiritual nessas práticas. Sua santidade a reduz ao cumprimento de práticas externas, orações, participar de todas as procissões, sem conversão autêntica ou mudança de vida, muitas vezes inconstantes, começando com ardor e depois esfriando. Alguns creem que pelas práticas já estão salvos, sem despegar-se do mundo, do demônio e da carne, da sua própria vontade. Buscam cobrir os maus hábitos sob as práticas de piedade, falsas devoções que alimentam o ego e desonram a Deus. Devemos repará-las com as reparações de Jesus. Finalmente, Jesus continua: oh minha filha, acredita que elas tomaram um caminho errado, porque quando vejo que realmente querem me amar, tenho tantos modos de poder dar a minha graça. Quão doloroso era ver Jesus sofrer por esse tipo de gente. Procurei compadecer-lhe por quanto pude. E assim terminou. Jesus sofre muito por estas almas que tomam um caminho errado na santidade, pois são seus filhos, que estão em contato com os sacramentos. A graça os rodeia por fora, mas não penetra dentro. Quando a alma está verdadeiramente disposta a amá-lo, em qualquer circunstância, seja de cruz, de contradição, de humilhação, descobre a visita da divina vontade e sabe adorá-la. Ao contrário, as almas que vivem uma falsa santidade na cruz renegam o amor confessado a Cristo. Para meditar nas minhas práticas religiosas, procuro apenas Jesus. Estou disposto a abandoná-las totalmente, se não fossem sua vontade em minha vida. Deixamos em silêncio e colocamos ponto final por hoje.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Espírito Santo de Deus, descei sobre nós. Abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, na ação da divina vontade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.